Você não precisa de mais seguidores, de mais likes, de mais audiência. Vou te explicar aqui nesse vídeo o que é que você realmente precisa para a sua marca, para que as coisas finalmente comecem a dar certo em relação à sua marca. Hoje na internet se vende muito a ideia de que a gente precisa de muitos seguidores, de que a gente precisa chamar muito a atenção a qualquer custo para ter um engajamento, para as pessoas clicarem, curtirem, comentarem, compartilharem. Mas eu tenho hoje um recado para te dar que às vezes não é isso que você está precisando. Em muitos casos, não é isso que vai ajudar a marca a realmente desempenhar. Tem empresa com 1.000, 2.000, 3.000 seguidores, faturando muito, performando muito bem, tendo um relacionamento muito bom com os clientes. E tem empresa de 100, 200 mil seguidores que não fatura bem, que não vende, que não performa. Eu já trabalho com marketing, branding há 9 anos e já passei por muita coisa nesse mercado. E ao longo dessa experiência, né, eu fui entendendo alguns funcionamentos, né, com o estudo, com a prática, fui entendendo alguns funcionamentos e fui vendo na prática que esses números não dizem muita coisa. Esses números de seguidores, de curtidas, eles não falam muita coisa. Hoje a gente vê uma busca muito grande por atenção. Então as trends, né, aquelas coisas que todo mundo está fazendo e que você acha que tem que fazer também porque alguém fez e deu 100 mil views, deu 1 milhão de views, e aí você fica naquela vontade enquanto empreendedor de fazer também, é uma dancinha, ou é um movimento estranho, enfim, ou é alguma história que não tem nada a ver com a sua marca, mas que as pessoas estão fazendo, está chamando a atenção, está viralizando, e você acha que tem que fazer também. Essas coisas, no fim das contas, elas só geram na gente aquele FOMO, né, que é o Fear of Missing Out. Ou seja, é aquele medo de estar perdendo alguma coisa. Todo mundo está fazendo, se eu não fizer, eu vou deixar de ganhar alguma coisa, vou deixar de ganhar essa atenção que as pessoas estão ganhando, e isso vai ser prejudicial de alguma forma para a minha marca. Só que não é bem assim. Às vezes a gente deixar de fazer alguma coisa é muito positivo para a nossa marca, porque nem só de atenção a nossa marca vai existir. Se a gente faz qualquer coisa para chamar a atenção, primeiro, a gente pode chamar a atenção das pessoas erradas, das pessoas que não fazem sentido para a nossa marca. Então, se você faz uma trend e viraliza, você pode perder total controle disso. Imagina você ter um padrão aí de alcance de 2.000 contas por post e do nada 2 milhões de visualizações. É um número muito alto e provavelmente vão entrar muitas pessoas que não tem nada a ver com o seu negócio. Agora, quando você tem um conteúdo que performa melhor dentro dos seus assuntos, a conversa muda bastante, porque as pessoas que vão chegar vão ter chegado por alguma coisa que faz sentido e que elas vão encontrar novamente no seu perfil. Esses números de visualizações, alcances, seguidores, eles chamam muita atenção, mas ao longo da minha trajetória profissional eu tenho visto que não são os principais números que a gente tem que olhar. Primeiro, a gente precisa entender quais são as métricas que fazem sentido para o nosso negócio, certo? Eu vou trazer ao decorrer desse vídeo algumas e você vai ver se faz sentido ou não para o seu caso. O grande ponto aqui é que a internet faz parecer que esses números são a principal métrica. Então, se algo não está dando visualizações ou se algo não está trazendo seguidores, automaticamente eu tenho que cortar essa coisa. E não é bem assim. E é bom deixar muito claro que eu não estou dizendo que esses números não importam em nada, certo? É claro que se você tiver 10 seguidores no Instagram, algo está errado. Mas eu estou falando que essa não deve ser a sua principal meta, não deve ser o seu principal foco. Porque, principalmente, se você for começar a criar conteúdo para sua marca, para você, pensando somente nisso, você vai se frustrar também. Você vai esperar algo que não necessariamente vai acontecer. Agora, o maior problema é fazer todos os conteúdos pensando nesse tipo de performance e aí você entrar em assuntos, em formatos que não fazem sentido para a sua marca. Quando você cria esses conteúdos aleatórios, trends aleatórias, você tem todo aquele problema que eu falei no começo, mas também tem um grande problema que muita gente não fala sobre, que é justamente você estar construindo algo que você não quer para sua marca, você está fazendo algo inconscientemente, ou você está até destruindo a sua marca. Então, quando você tem uma marca, por exemplo, que está relacionada a um alto padrão, a uma entrega de muita qualidade, e aí você vai lá e faz uma trend que é muito superficial, que não tem a ver com o seu negócio, você está perdendo a chance de construir algo que faz sentido para o seu negócio, e também você está associando outras informações na cabeça de quem está assistindo
ali aquele conteúdo relacionado à sua marca. Então é importante a gente ter em mente que os seguidores não constroem marca. A gente tem que pensar na percepção que as pessoas vão ter em relação ao nosso negócio. Os seguidores que vão chegar vai ser uma consequência de quem se identificar com o que a nossa marca representa. Até porque se todo mundo se identificar com a nossa marca, tem algo de errado. Significa dizer que a gente está muito genérico. A gente tem que entender o nosso posicionamento. A gente tem que traduzir a nossa identidade de uma forma que a gente chegue nas pessoas ideais, nas pessoas que a gente realmente deseja alcançar enquanto negócio. Então, existem algumas métricas muito mais interessantes para a gente levar em consideração quando a gente fala de produção de conteúdo, por exemplo. Primeiro, a gente pode pensar em venda. Então, será que esses conteúdos estão de fato fazendo vender? E aí essa é uma análise que às vezes ela pode ser um pouco complexa, mas ela pode ser ela sempre tem que ser feita, na verdade. Seja de uma forma direta, então ver quem chegou diretamente ali daquele anúncio, daquele conteúdo, quem foi que clicou naquele link lá relacionado àquele conteúdo, como também de uma maneira um pouco mais indireta, perguntando a essa pessoa como é que foi essa jornada de compra, porque às vezes a pessoa vê um conteúdo seu, depois vê outro, depois entra no seu perfil, depois entra no seu WhatsApp, depois vai na sua loja. Então a jornada às vezes é cheia de coisas, né? Não é tão direta quanto muita gente pensa, de viu algo, comprou. Às vezes tem muita coisa nesse caminho. E às vezes um conteúdo que não faz sentido pode quebrar essa jornada, pode gerar dúvidas, pode ter vários prejuízos. Outra coisa interessante que a gente pode fazer em relação ao conteúdo é pensar em gerar relacionamento com o nosso cliente. Então, a gente pode criar conteúdos mais humanizados, conteúdos que tenham um tom um pouco mais próximo, pensando justamente em ajudar esse cliente, em ter uma proximidade maior com esse cliente, em abrir uma conversa. Então, essa conexão ela precisa ser bem pensada, mas sempre a gente precisa pensar em construção de marca. Então, não é como se tivesse assim, a caixinha dos conteúdos que vendem, a caixinha dos conteúdos que constroem marca. Todos os conteúdos, eles precisam ter, né, na sua ideação ali, precisam ter essa ideia de construção de marca. A gente precisa pensar estrategicamente em todos os conteúdos, não de forma robotizada, mas de forma que a gente esteja ali, né, com intencionalidade em cada um deles para construir realmente o que a gente quer que seja construído. Então, por exemplo, quando eu faço um conteúdo meu aqui e eu utilizo essa cor roxa aqui atrás, é para representar a minha cor, né, a cor da minha marca. E o que é que isso traz? Isso traz mais personalidade para o meu conteúdo. Isso reforça a minha marca na cabeça de quem está assistindo, ao ver as capas dos meus vídeos, ao ver a capa lá do YouTube, tudo com um tom de roxo, isso vai construindo ali um elemento. O fato de eu estar aqui falando essa mensagem para vocês, para você que está assistindo do outro lado, né, te dizendo que nem todo conteúdo faz sentido, que ir atrás de seguidor não é a única coisa que você tem que fazer ao pensar em conteúdo, isso também fala muito da minha marca, porque é também a forma que eu penso, é a forma que a minha marca também pensa, né? É um dos nossos valores. Então, tudo isso é pensado estrategicamente. Não é como se, eu só vou gravar esse vídeo aqui falando literalmente todos os tópicos que eu escrevi ali, uma coisa totalmente robotizada. O conteúdo não precisa ser isso. Ele pode ser mais próximo, ele pode ter esse tom de conversa, algo mais leve, mas no fim das contas ele precisa fazer sentido. O que eu estou falando aqui, ele faz sentido com o que eu faço todos os dias na prática. Então, por isso que funciona, por isso que quem assiste vem e compra de mim, porque entende a forma que eu vendo, entende a forma que eu faço o meu trabalho. Então é isso que vai gerar o desejo no fim das contas e é isso que vai fazer a pessoa ter credibilidade de confiar realmente no meu serviço. Então não tem problema você pensar em trazer mais gente para sua base, ou seja, de ter mais seguidores. Faço conteúdo aqui também para chegar em mais gente, né? Para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Agora o que eu quero te perguntar é, faz mais sentido para você ter 100 mil seguidores no Instagram que não compram, que não interagem de forma que vai ter um relacionamento mais profundo ali, uma venda, quem sabe? Ou você ter 1.000 seguidores e você conseguir vender para essas pessoas, você conseguir ser indicado por essas pessoas. O que faz mais sentido para você? Para mim faz muito mais sentido a segunda opção. Às vezes a pessoa tem muito alcance, tem muitos seguidores, mas ninguém lembra dela no fim das contas. As pessoas podem assistir, podem ver, compartilhar, podem seguir, mas não existe uma confiança de comprar o que aquela pessoa for vender. Então, às vezes, isso também é pela forma que aquela pessoa se comunica, seja pelo tom de voz dela, seja pelo que ela fala, a forma como ela fala,
como também essa mensagem que ela está passando. Será que ela está construindo de forma intencional os atributos necessários para a marca dela? E isso acontece muito com influenciadores, por exemplo, né? Quantos influenciadores que a gente vê que têm resultados muito bons em termos de seguidores, de alcance, mas que quando marcas fazem parceria, eles não dão um retorno financeiro. Então, no fim das contas, o problema é que as pessoas esqueceram que seguidores são pessoas. Então, não é que a gente está falando de 100 mil seguidores como algo, como se fossem robôs, como se fossem só números. São 100 mil pessoas. Mesma coisa que com a conta menor, são 2.000 pessoas. Se você tem 2.000 pessoas engajadas, 2.000 pessoas que fazem sentido, 2.000 pessoas que podem ser seus clientes, esse jogo faz muito mais sentido do que você estar falando com milhões que não confiam de você ou que te têm apenas como algo superficial, né? Eu não preciso que todo mundo conheça a MoviePix, nem que todo mundo goste da MoviePix. Eu preciso que as pessoas certas, as pessoas que vão se identificar de fato com a MoviePix, que elas realmente conheçam, que elas tenham um relacionamento com a MoviePix e que enxerguem o valor real que a gente tem. Então eu busco me conectar com pessoas que entendem o valor da construção de marca, pessoas que entendem que definir um posicionamento é importante, pessoas que entendem que uma identidade vai facilitar essa jornada de compra do cliente. Então isso facilita muito o meu processo de venda também, porque aí eu vou estar falando e vou estar me conectando com pessoas que pensam parecido, com pessoas que talvez até não sabiam dessa solução, mas que elas vão se identificar porque elas entendem o valor daquilo que eu faço, né? E elas veem esse valor através do meu conteúdo. Então tenha muito cuidado para chamar atenção sem pensar na percepção que as pessoas vão ter sobre aquilo. A atenção por si só não vale. É muito importante a gente chamar atenção, a gente ter a atenção das pessoas certas, mas para a gente também falar a coisa certa e poder construir ali uma relação saudável, construir algo natural, algo orgânico, algo que vá funcionar de verdade. Então, talvez no fim das contas você não precise seguir todas as trends, não precise ir desesperadamente atrás de seguidores, talvez você precise de mais clareza, de mais direção, precise definir um posicionamento, uma identidade, para que tenha realmente uma marca mais sólida, uma marca mais forte e que vá se conectar com as pessoas certas. E é exatamente isso que a gente faz aqui no MoviePix. A gente organiza essa percepção, a gente organiza essas informações para dar clareza e direção aos empresários, aos donos de marca, para que você possa realmente ter uma marca que, primeiro, faça sentido para quem você é, que represente quem você é e que faça sentido também para as pessoas que fazem certo, para o seu público-alvo ideal. Uma marca que sabe de fato quem é, para de querer atenção a qualquer custo, para de querer chamar a atenção de todo mundo e começa a querer ser relevante realmente para as pessoas certas. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que mude a forma que você enxerga a sua marca a partir de hoje, né? Deixa aqui nos comentários o que você achou e se inscreve aqui no canal para mais vídeos como esse. Se esse vídeo fez sentido para vocês, se você tem interesse de ter a MoviePix como uma parceira para desenvolver a sua marca, tem um link aqui na descrição para que a gente possa te ouvir e entender como é que a gente pode te ajudar da melhor forma. Até o próximo vídeo. Valeu!